Olá! Hoje vamos falar de um tema bem interessante. Um tema que ele é até bastante discutido nas igrejas. É o fato de orar para namorar. Algumas igrejas defendem essa tese, alguns pastores, alguns cristãos e outros são totalmente contra. Mas para quem defende a tese, para quem está a fim de descobrir um pouquinho mais, eu gravei esse vídeo para tentar ajudar um pouco vocês. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que nos orienta: orai sem cessar. Isso nos leva a que em tudo o cristão ele deve orar. Você deve orar não só para namorar, você deve orar para noivar, para casar, para ter filhos, orar pela sua casa, você deve orar pelo seu trabalho, pela sua faculdade, pela sua escola, né? Nós devemos pedir orientação e auxílio de Deus em todas as áreas da nossa vida, não apenas para namorar. E o que é interessante é porque a oração, ela deve ser um hábito nosso. A oração, ela não pode ser um momento único, exclusivo, com aquele objetivo. E quando você alcança, e quando você atinge ou não, você deixa essa prática, esse hábito de lado. Orar não é nada mais, nada menos do que falar com Deus. Então, é algo que você vai fazer sempre na sua vida, independente do objetivo e do motivo. Então, por que não pedir a orientação de Deus, a ajuda de Deus, para esse momento da vida do jovem, para esse momento da vida da pessoa, que é um momento importante, como é o momento do namoro, né? Então vamos lá. Primeiro motivo para orar é porque a palavra de Deus nos orienta a orar sem cessar o tempo todo e por todas as coisas. Nós devemos orar por tudo. Segundo motivo para orar para namorar, para que nós possamos receber orientações por Deus. Na Bíblia está cheio de relatos de reis, de guerreiros, que antes de suas batalhas, que antes de fazer algo, pediam orientação a Deus. Senhor, por onde que eu devo atacar? Senhor, se eu ficar nessa cidade, as pessoas vão me entregar para os meus inimigos? Senhor, como eu devo fazer? A palavra de Deus nos diz que Deus, ele não deixa ninguém confundido nem enganado. Nós encontramos em várias passagens, nos Salmos, entre outras, que fala que o Senhor, ele não vai nos deixar confundido, né? Então, receber a orientação de Deus é algo muito importante. Terceiro, estar atento para ouvir o que Deus vai falar. Quando nós gostamos de alguém, nós temos a tendência a querer que aquilo, né, se torne realidade, que o relacionamento venha acontecer, que seja abençoado. Mas o que acontece é que nós não podemos forçar Deus a abençoar as nossas escolhas. Eu não posso escolher o que eu quero para minha vida e forçar Deus a me abençoar naquilo. Existem escolhas que Deus abençoa, existem escolhas que nós fazemos que Deus não abençoa. E isso não é só em relacionamento, isso não é só relacionado a namoro, isso são em todas as áreas da nossa vida. Para tudo é interessante que nós tenhamos a orientação de Deus. Quanto ao fato de estar atento ao que Deus vai falar, é porque, como já foi dito, Deus, ele não vai te deixar enganado. Então, às vezes você está orando por uma pessoa e ela parece que é uma coisa, mas na verdade ela não é. E só Deus conhece o coração do homem. Só Deus conhece a pessoa. E nós devemos ter uma visão fria, uma visão profissional, sem sentimento, durante esse período de oração, né? Eu conheço a história de uma moça que orava muito por um rapaz, por um namoro, que na verdade o namoro já estava acontecendo, e ela se tocou que tinha que orar pelo namoro já no decorrer do namoro. E Deus respondeu para ela: olha, se um filho tem fome e pede um pão, acaso o pai lhe daria uma pedra? Se um filho quer um peixe, o pai lhe daria uma serpente? Se vós sois maus e sabem dar boas coisas aos filhos, quem dirá Deus que está no céu? E essa moça, então, pegou esse versículo, essa resposta que Deus deu para ela e saiu por aí contando vitória, como se, não, então o meu relacionamento ele é de Deus, porque Deus me deu, Deus não me daria uma pedra, Deus não me daria uma cobra, uma serpente, então o meu relacionamento é de Deus. E o que ela esqueceu de observar é que aquele rapaz que estava do lado dela, ele não era um pão,
E ele não era o peixe. Ele estava mais uma pedra de tropeço na vida dela do que qualquer outra coisa. E com o passar do tempo, por ela continuar orando pelo namoro, Deus foi mostrando, Deus foi revelando a pessoa que se tornou uma pedra de tropeço na vida dela. Ela acreditava que era um pão que Deus tinha dado, mas na verdade não era um pão, era uma pedra de tropeço. Então, toda vez que Deus fala, nós devemos estar atentos para entender não o que nós queremos, né? Nós temos essa mania de tentar entender as coisas sempre como nós queremos, mas nós devemos tentar entender a forma, o que Deus quis falar, entender o que Deus quis dizer com aquilo, né? E depois de você estar próximo de Deus em oração, depois de você orar, depois de você receber orientações de Deus e de Deus te revelar quem é aquela pessoa, como é aquela pessoa, cabe a você escolher ou não. Porque Deus ele não vai entrar mandando e desmandando, dizendo sim, namore, não namore. Deus ele pode falar, olha, se você namorar essa pessoa, o que vai acontecer com você vai ser isso e isso. Se você, né, isso, pode ser bênção ou pode ser maldição também. Depende muito, mas a escolha é sempre nossa. Nós não somos obrigados a ficar com alguém devido a profecias, devido a essas coisas. A escolha é sempre nossa. E quando nós escolhemos ouvindo a voz de Deus, como nós escolhemos obedecendo a Deus, Deus, ele traz sempre o melhor. Eu acredito que Deus, ele apresenta pessoas, eu acredito que Deus, ele aproxima pessoas. Então, isso cabe a nós conquistarmos a bênção de Deus ou a maldição. E isso depende muito do nosso proceder, da nossa maneira de agir. É importante durante esse período de oração também que o casal que esteja orando, ou se você está orando sozinho, que você tenha cobertura espiritual. Essa cobertura pode ser os seus pais, pode ser o seu pastor, o seu líder de jovens, né? Pode ser um adulto, um amigo adulto, né? Uma pessoa mais velha, uma mulher já casada, um homem já casado, que conheça, que já tenha passado por ali e que seja verdadeiramente uma pessoa de Deus, que tenha uma vida de oração, para que essa pessoa ela possa estar orando junto com você e te orientando. E durante esse período de oração, não é interessante que você se apegue muito, porque às vezes você passa muito tempo orando por uma pessoa específica e você acaba criando uma relação na sua cabeça, uma dependência emocional, e não era bem aquilo que Deus tinha para você, né? Pode acontecer da pessoa desistir no meio da oração, ou de você desistir, ou de Deus dizer não para um dos dois. Então, sobre todas as coisas que devo guardar, guarda o teu coração, pois deles procedem as fontes de paz. Bom, espero que o vídeo possa ter ajudado você. Se você já orou para namorar, se você tem uma opinião, se você concorda ou tem uma opinião contrária, deixa aqui nos comentários pra gente ir conversando, tá bom? Não esquece de dar seu like e se inscreve no canal. Graça e paz!